Bem-vindo a mais um devocional. A passagem de hoje é João capítulo 21, versículos de 1 a 14. Jesus e a pesca maravilhosa. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Vamos analisar mais de perto a passagem de hoje. Você já se encontrou em um momento em que todas as suas esperanças se desfizeram? Não por causa de algo que aconteceu com você, mas como consequência de uma ação que você fez, uma palavra que você disse ou um arrependimento por algo que gostaria de não ter feito. O que você fez naquela hora? O discípulo de Jesus, Pedro, negou o seu Senhor 3 vezes e o viu morrer. Jesus já não estava mais com ele. O que Pedro faria com sua vida agora? O contexto da passagem de hoje consiste em Pedro tendo voltado às atividades que exercia antes de ter conhecido Jesus. Não sabemos o que ele deve ter pensado enquanto se sentava a bordo do barco de pesca e observava o horizonte. Aqui estou eu novamente, talvez. Poucas semanas antes, Pedro estava crescendo em sua vida espiritual, andando com Jesus, ouvindo o Senhor, pensando em um futuro que incluía Jesus e os discípulos. Mas, em um piscar de olhos, ele e seus amigos estavam de volta às antigas atividades, como se nunca tivessem conhecido o Senhor. Deus sempre esteve presente e nunca parou de trabalhar. Mas durante esse tempo, ele permitiu que Pedro e os demais discípulos voltassem a pescar. Ele permitiu que eles tivessem aqueles dias de dúvidas e preocupações. Ele permitiu que eles explorassem o horizonte procurando por Jesus e não encontrassem nada. Por um tempo, ele permitiu que se sentissem sozinhos e até abandonados. Quando nos sentimos assim, temos a tendência de voltar ao que conhecíamos antes. Podemos ser como Pedro e nos encontrarmos sentados em um lugar que nunca pensamos que veríamos novamente. E, no entanto, desta vez, existe um vislumbre de esperança de que, embora possamos ter voltado, não precisamos nos ater ao passado,
porque Jesus estava na praia, esperando Pedro e seus companheiros pararem de pescar e irem até ele. Talvez você tenha se afastado do propósito que Deus tem para você e retornado ao que é familiar. Talvez uma decepção ou um fracasso tenham deixado você se perguntando onde Deus está. Permita que a história de Pedro te encoraje. Ao examinar seu próprio horizonte, você verá o Senhor esperando que você volte para Ele. E quando você o vir, você correrá em direção a Ele o mais rápido que puder. Bem-vindo à nossa reflexão. Jesus nos mostra sua graça e misericórdia na passagem de hoje. Vá diante de Deus, entre em sua presença e receba a sua graça e misericórdia novamente. Reflita sobre quais áreas de sua vida o Senhor precisa restaurar e ore a Deus por seu agir em cada uma delas. Como você pode agir com amor na vida das pessoas ao seu redor que precisam de atenção e carinho neste momento? Ao finalizarmos nossa reflexão de hoje, faça esta oração comigo. Senhor Jesus, te agradeço por ser o Deus que diariamente perdoa 70 vezes 7. O Senhor perdoa meus pecados e me redime, esquecendo tudo o que ficou para trás. O Senhor me encoraja a caminhar contigo agora e para sempre por um caminho melhor que qualquer outro. Derrame mais de sua graça em minha vida e me ajude a estendê-la aos outros. Amém.